Olá, amigos e amigas deste canal. Como vão vocês? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o apóstolo Paulo. Primeiro, já vou pedindo a vocês, gentilmente, que deixem um like ou comentário e compartilhem com pessoas que possam se interessar por esse assunto. Por que eu escolhi hoje a história de Paulo, o apóstolo Paulo, a sua história e biografia? O Paulo, ele é citado em vários ensinamentos das religiões, tanto em missas do catolicismo como nos cultos evangélicos, como também em reuniões espíritas. Então, por isso, resolvi compartilhar com vocês essa história dessa figura bíblica tão citada e então tão importante. Bom, o site consultado foi estiloadoração.com. E tem uma história completa aqui, escrita por Daniel Gonegero. E ele diz que Paulo de Tarso, ou apóstolo Paulo, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Paulo é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Então, aqui agora neste conteúdo do vídeo, conheceremos mais sobre a história de Paulo, que é autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. A biografia dele, para começar, é assim. Paulo, que é o nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, e consta isso lá no livro bíblico Atos, né, no capítulo 16, versículo 37, capítulo 21, versículo 39, capítulo 22, versículo 25. Tarso não era um lugar insignificante, como diz lá no livro Atos, no capítulo 21, versículo 39. Mas sim era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha sido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Essa informação está no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 1, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 5, também em Atos, capítulo 23, versículo 6. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos sobre o assunto. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequenino. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde que nasceu até seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, que está lá nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. E mesmo que não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, que é neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. E isso é uma informação que consta no livro bíblico Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Considerando todos estes aspectos, pode-se dizer que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente, uma boa posição na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento.
no livro de Atos, capítulo 22, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai, e estima-se que naquele tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania, e é uma informação que consta no livro bíblico Atos, capítulo 22, versículo 28. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum relevante papel ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais a gente pode citar a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusação. Também tem o privilégio da imunidade legal dos açoites antes da condenação. Também não poderia ser submetido à crucificação, que era a pior pena, a pior forma de pena de morte na época. Então, o livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Essa é uma história que consta no livro de Atos, capítulo 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos, que é uma informação que consta no livro bíblico Atos, capítulo 26, versículo 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, que é uma parte da Bíblia de Atos, capítulo 9, versículo 1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. É um trecho lá de Atos, capítulo 9, versículo 2. Paulo de Tarso era o perseguidor. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. É uma informação de Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. E já falando da conversão de Paulo de Tarso, as narrativas no livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão, uma rápida conversão. Mas alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplos disso. Então, a recomendação é da leitura de Atos, capítulo 8, versículo 1 a 3, o capítulo 9, do versículo 1 ao 2, o capítulo 22, versículo 4, e o capítulo 26, versículo 10 e 11. O que se sabe, realmente e objetivamente, é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. Só que de repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, claro, mas no curso de toda a história. Tem um trecho aqui no artigo que está lá em Atos, capítulo 9, versículo de 3 a 6, dizendo: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco,
subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, também em capítulo 15, versículo 8 a 15, em Gálatas também do capítulo 1, versículo 15 a 17. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar no momento que respondeu ao chamado de Cristo, que esse é o primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo, que pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo, que ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. E também de perseguidor, ele se tornou pregador do Evangelho. Essa mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante, porque ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores do Cristo. E é uma informação que está na Bíblia, em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 2. Mudança na vida total dele também. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus e ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, que tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Está lá no livro Atos, capítulo 26, do versículo 9 ao 11, e em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E é uma passagem do livro Atos, capítulo 9, versículo 20. O Paulo duro, o Paulo rigoroso, ameaçador e o Paulo violento, outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. Então, falando do início do ministério do apóstolo Paulo, teve aí, após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou, que é um acontecimento constado no livro bíblico Atos, capítulo 9, entre 17 e 18, versículos 17 e 18. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco
e depois foi passar um tempo na Arábia, o que consta lá em Atos, no capítulo 9, versículo 20 a 22. E tem outro trecho também da Bíblia, é Gálatas, capítulo 1, versículo 17, também consta isso. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a própria vida. E esse acontecimento está na 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32 e 33. Naquela ocasião ele fugiu para Jerusalém, que é o que consta em Gálatas, capítulo 1 e versículo 18. Nesse tempo havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos, mas no seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, que foi uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, ele ficou somente 15 dias com Pedro. E essa informação se harmoniza com o relato de Atos, capítulo 22, versículo 17 a 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. E lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 22 a 23, consta o seguinte: E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E agora falando do silêncio que Paulo fez em Tarso e o trabalho em Antioquia. Antioquia, vocês me corrijam nos comentários. Está sem acento, então eu acredito que seja Antioquia. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, que é Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos, imagine aí. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos, capítulo 15, versículo 41, tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um grande período de fome. Então, os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar mais força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aí tem aí a passagem falando mais ou menos disso, lá em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, dizendo: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram.
Agora, falando das viagens missionárias do apóstolo Paulo, diz que o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano, que seria a Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais da sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos, para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Segundo, que ele pregava nas sinagogas, a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Terceiro, ele focava a sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Quarto fator aí é que ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Quinta coisa, ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas, e esse contato se dava por meio da repetição de visitas e também de envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Sexta estratégia, ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem os mais pobres. No livro bíblico Atos, capítulo 14, versículo 21 a 23, é possível perceber que o método que Paulo para restabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja, para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Teve a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo, né? A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa viagem, sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta do ano 40 depois de Cristo, 40 a 50. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou, e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Teve a segunda viagem missionária, de data provável 50 e 54 depois de Cristo. Essa viagem cobria um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto em um longo tempo, que é o que consta em Atos, capítulo 18, versículo 11 a 18. Ele pregou o evangélico ali e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente, em pouco tempo depois, também enviou as epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso
e ao partir prometeu retornar outra ocasião, que é o que consta em Atos, capítulo 18, versículo 20 e 21. Teve a sua terceira viagem missionária. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia, a principal cidade, que é Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita, que está no livro Atos, capítulo 19, versículo 8 a 10 e capítulo 20, versículo 3. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. Quando ele deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos, que está lá no livro Romanos, capítulo 15, versículo 22 a 25. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Então, apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo, e daí a sua grande importância. Então, existe esse debate do apóstolo Paulo com Pedro, que em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do evangelho da graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente, que é uma situação que está lá contada em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a obrigação de observar os costumes judaicos. Aí tem falando da prisão e morte do apóstolo Paulo. Para finalizar aqui para vocês, que existiu essa discussão, muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, principalmente
o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como, por exemplo, está lá constando em Atos, capítulo 16, versículo 23. Ele foi lá preso em Filipos, mas por um tempo curto. Ao falar sobre suas próprias prisões, ele diz assim, lá na 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 21, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. E é uma história que está constando em Atos, capítulo 23 e 26. Festo, que é o sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável para ele, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar o evangelho, que é uma informação que está em Atos, capítulo 28, versículo 31. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que são encontradas estão no Novo Testamento, sobre a biografia do apóstolo Paulo, parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada no livro de Atos, por volta lá do ano de 63 depois de Cristo. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Egeu e viajado até a Espanha. Então, depois novamente Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa última vez ele acabou executado mesmo pelas mãos de Nero por volta do ano de 67 e 68 depois de Cristo, que é uma história que consta em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 18. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente, que é cerca do ano de 95 depois de Cristo, e o cânon muratoriano, cerca do ano de 170 depois de Cristo, testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse aqui. Abre aspas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, isso é um texto do capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, aqui está uma lista de epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que é Romanos,
1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, tá? Atribuídos a ele. Gente, esse foi o vídeo de hoje. É muito bom contar a vocês esse estudo do Evangelho, essa história de Paulo, apóstolo Paulo, que é uma das figuras mais realmente representativas da Bíblia, né? Uma pessoa e um apóstolo que até mesmo pessoas que não têm religião precisam conhecer, né? Pois faz parte de uma história aí da humanidade. Gratidão por ter escutado este áudio até o final, este áudio em vídeo. Se você gostaria de comentar algo, comente, deixa o joinha que é muito importante e Deus abençoe a sua vida, sua família, sua saúde, seus projetos. Beijos de luz, paz profunda e tchau!